Seja bem-vindo ao Arquibancada Tricolor. Você está acompanhando apenas um corte de um dos nossos programas. Aqui na descrição você tem um link do programa completo, mas deixa o seu like aí, se inscreve, dá uma força pra gente. E o caso do Luciano, né, Yara? Porque a gente vai e volta, fala dele, né? Mas assim, ele tem aquela parte legal que inflama o jogo, que a gente fala assim, puta, isso, eu faria isso aí também, sabe? Eu chutaria bandeirinha e tal, faria a mesma coisa. Mas tem aquele lado que a gente pensa assim também, fala, puta, no mesmo jogo ele traz ódio e amor, né? Porque a gente fica pé da vida que ele perdeu a bola lá, que gerou o segundo gol, aí depois ele dá e responde lá o cara no Instagram. A gente tem essa relação dúbia, né? Um sentimento dúbio, né? Acho que dá para resumir assim, né? Eu costumo sempre dizer que o Luciano ele faz parte da escola do Luiz Fabiano, né? Então é o mais próximo que a gente tem do Luiz Fabiano hoje no elenco do São Paulo, é o Luciano, dadas as proporções, não fazendo uma comparação aqui de técnica, nada disso. Tirando a parte do jogador, mas de personalidade é muito parecido. Entendo a rivalidade e é legal que isso assim, fica para os torcedores, tal, que tenha essa troca tal. Partiu para a violência, eu já condeno. Eu acho que não dá para normalizar o que o Carlos Miguel fez. Não dá para deixar isso como se não fosse nada, porque vai chegar em outra partida, ele pode fazer de novo. O outro pode ver que ele só tomou um amarelo e fazer também. E assim, ainda mais quando a gente fala de duas torcidas rivais, da rivalidade que tem hoje, que tanto é que a gente nem consegue colocar mais torcida adversária dentro do estádio. Não é o jogador dentro de campo com a camisa de um time gigante, que é o Corinthians, gigante como é o do São Paulo, chegar e fazer uma ação em que dê margem aos torcedores fazerem a mesma coisa. Isso eu não admito. Acho que não precisa partir para violência. Provocação, beleza, pode ter, pode zoar o outro, isso daí eu acho até legal, até movimenta. Mas assim, o Carlos Miguel está numa situação muito delicada no Corinthians, em que ele precisava, de alguma forma, chamar a atenção do torcedor e fazer com que o torcedor apoiasse ele, porque o Corinthians vive coisas terríveis, corrupção com o patrocinador, ídolo que sai do time de uma maneira que não deveria ter saído, o jogador que ficou ali na posição, que é o Carlos Miguel, se abaixa a multa dele, ele sai a preço de banana, digamos assim. O torcedor do Corinthians não sabe mais o que vai fazer com o gol. Então, ele nessa situação de ali ainda está servindo o clube de alguma forma e tentar ficar numa situação mais tranquila, faz isso, tem o apoio da torcida. Se fosse do São Paulo, ia ser a mesma coisa. Se o Jandrei fizesse algo do tipo, se o Rafael fizesse algo do tipo, o torcedor de São Paulo ia adorar. E aí eu fui no post do Carlos Miguel, em que ele marca o Luciano como otário, e os torcedores do Corinthians falando, fica, pelo amor de Deus, fica, não vai e tal. Isso não existia na semana passada, tá? Ninguém ligava pro Carlos Miguel na semana passada. E, tava tentando entender, nossa, mas por que ele não escolheu ficar no Corinthians? A grande chance dele como dono da posição, do gol do Corinthians, como é que ele vai sair e tal? Ninguém tava ligando pro Carlos Miguel. A partir de ontem, todo mundo começa a olhar pro Carlos Miguel. Então, assim, é inteligente da parte dele, mas eu acho muito infantil o que ele fez. Empurrar um jogador, como se ele tivesse total autonomia para fazer isso a hora que ele quisesse, e o árbitro constatou, só deu um amarelo para ele, então deixou ele livre para fazer isso de novo. Então, não achei inteligente, acho que falta muita experiência para ele ainda, talvez um jogador mais experiente, que vestisse a camisa do Corinthians mais vezes, talvez não fizesse isso, porque qual foi o problema? O São Paulo fazer o gol e comemorar o gol. Onde que tá o erro, gente? Não tem torcida do São Paulo no estádio pro Calera e pro Lucas olharem pra torcida e comemorarem. Então, assim, eu achei muito infantil num nível gigantesco. E a forma que o Luciano respondeu foi maravilhosa. E aí, Fernando, também complementando o que a Yara falou, né? Eu, pelo menos em vídeo, não vi nada de provocação do São Paulo no gol. Não vi nenhuma, sabe, sinal disso, de nada mesmo. A gente lembra do Cueva, né, que fez isso aqui, tomou um amarelo, beleza, mas também exagero, mas não teve nada. E assim, será que ele relatou na súmula que jogaram objetos em campo? Eu não vi. Relatou. Será que relatou? Vai interditar o estádio? Vai jogar com portões fechados? Tomara. O Corinthians, se um dia fizer gol no Morumbi, eles vão sentar e chorar na hora de comemorar o gol, ou eles vão também comemorar, porque só vai ter torcida do São Paulo? O próprio Cleison fez isso, né? O próprio Gabriel, volante, né? Fez um gesto até chulo, foi mostrar genitália tal para a torcida, já aconteceu. O dia que eu briguei ao vivo com o assessor do Corinthians na zona mista. Foi gol do Petros esse dia, né? Se não me engano. Foi, né? Você brigou na zona mista?
Eu discuti com o cara, eu tava ao vivo com o celular ali fazendo a live, e aí eu, assim, atitude infantil do Gabriel e os jogadores passando, né? Atitude infantil, a gente pede paz nos estádios, aí passou um assessor do Corinthians, você quer o quê? Quer que ele peça perdão? Eu falei, é o mínimo, né? Aí ele pediu desculpa, você quer crucificar o cara? Eu falei, então se eu for em Itaquera e fizer, falei uma coisa errada, mas se eu fizer isso aqui no escudo do Corinthians e eu pedir desculpa, tá tudo bem? Ele, você quer o quê? Ele começou a discutir, falar um monte, eu falei, você tá ao vivo, tá? Tem 1000 pessoas assistindo você. Aí ele, não sei o que, tal. Aí ele chamou um assessor e tal. Aí eu fechei a live e o cara foi pedir minha cabeça lá na CESP. Você lembra se era o Denis ou se era o Guilherme? Um dos dois, com certeza era. Mas, enfim, essa questão do Luciano Carlos Miguel, rapidinho, vamos lá. Primeiro que eu acho que o Carlos Miguel, como bem disse a Yara, até outro dia a torcida só queria a cabeça dele, ele está tentando se limpar com a imagem perante a torcida. Ele está fora, tá, gente? Ele está fora, ele está vendido, ele está no Nottingham Forest, é questão só de dias para confirmar isso aí, ele vai por uma multa irrisória. Para mim, o Carlos Miguel é um baita goleiro, é um goleiro de seleção, daqui a pouco ele vai ser convocado pela seleção, ele tem um nível muito alto de jogo. Só que ele claramente ontem jogou para a torcida, quer se livrar, a imagem que ele tem ainda com a torcida para querer se livrar. E o Luciano, o que me irrita demais no Luciano, eu até elogiei ontem na transmissão, né, Cena, falando que quando ele não dá chilique, quando ele é um cara que briga pela bola dentro de campo, sem querer jogar para a torcida, e quando ele joga no ataque, ele é um Luciano. Quando ele é um cara que quer jogar para a torcida, que a torcida aplaude, né, que ele adora... encarar jogador. Nossa, tô vendo a torcida do São Paulo aplaudindo o Luciano Paladino, porque ele encarou o Carlos Miguel com 2,5 de altura e o Luciano com 1,70. Nossa, não pipocou pro Carlos Miguel. Meu Deus do céu. Parabéns, Luciano. Você vai ganhar o troféu da torcida porque você não pipocou para um goleiro do time do Corinthians. Posso andar com você no recreio? Como você... Dito isso, a parte da torcida... Descolado. Parte da torcida do São Paulo tem o Luciano como ídolo. E isso eu escrevi ontem no meu Twitter e eu repito aqui no nosso programa. Isso diz muito sobre a atual geração do futebol brasileiro, da qualidade de jogadores, tá? Colocar um jogador num nível assim, como ídolo, para mim diz muita coisa de uma geração. O Luciano é um jogador funcional, é um jogador bom e importante. Agora, quando ele quer fazer determinadas coisas que a torcida gosta, desculpa, vocês gostam de coisas relacionadas a idolatrar um jogador que às vezes atrapalha mais o seu time do que ajuda. O melhor jeito de responder é fazendo gol, né? É ganhar dos caras. Chegar no Morumbi e enfiar 5-1. Aí, putz, tá tudo bem. É o que eu falo, o clássico, a gente tava falando antes, né, do jogo. O clássico, ele te coloca lá em cima, né? Você vira ídolo, dependendo do que você fizer, ou você vira o capeta. Porque você vê um Vasco e Flamengo lá, que sai uma goleada daquela, cara, você tá ferrado pro resto da vida. Ou o Cueva, que era um cara que, putz, era problemático e tal, mas tem gente que quer ele até hoje por conta de dois São Paulo e Corinthians, que ele jogou muito bem, né? Então, faz parte. Clássicos são diferentes, né? E é muito aquele clichê, tipo, mesmo quem tá lá embaixo, joga a vida, né? E iguala, né? Fica muito igual. Daí, esse foi mais um corte aqui no Arquibancada Tricolor. Se você curtiu, já deixa o seu like, se inscreva no canal e fique de olho em tudo que acontece, ativando o sininho e virando membro do Arquibancada Tricolor. Vambora!